Soren Kierkegaard e a sua filosofia existencial. A categoria por meio da qual devem passar o tempo, a história e a humanidade é a categoria, o conceito de indivíduo. O indivíduo que, para o Kierkegaard, ele é original, ele é irredutível, ele é insubstituível, ele é superior a todo o gênero humano. Então, não podemos falar de abstrações coletivas, mas somente do indivíduo, segundo o Kierkegaard. Enquanto a existência é própria do animal, ao indivíduo é peculiar. Aliás, a vida, né, a vivência é a própria do animal, ao indivíduo é peculiar a existência. Existir é construir um projeto, é projetar-se, cujo modo aí de ser é sempre uma possibilidade. E é na possibilidade que tudo é possível. Ela é a ameaça também do nada, da nossa nadificação, da nossa nulificação. E disso brota aí a condição fundamental da existência humana, segundo o Kierkegaard, que é a angústia. A angústia é esse sofrimento diante da possibilidade do nada. Depois o Sartre também vai tratar, no século XX, da angústia que surge sempre diante da liberdade, que é a possibilidade de fazer escolhas, e o sofrimento que antecede qualquer escolha, porque a gente não sabe se aquilo que a gente vai escolher vai de fato nos realizar. Então a angústia ela precede a escolha e depois da escolha vem o desespero para o Kierkegaard. É um puro sentimento. Então a angústia é o puro sentimento do possível, isso é do futuro, é o sentido daquilo que pode acontecer, que pode ser muito mais terrível do que a realidade. As esperanças que podem não corresponder à realidade pode ser muito mais terrível que a realidade que a gente havia achado que seria, e aí acaba vindo ou advindo o desespero. Pela angústia, o homem pode chegar aí por meio de saltos, de escolhas livres, como alto é os estágios estético, ético e religioso. O estado estético aí é das sensações, o ético é quando você começa a buscar padrões de comportamento e princípios para orientar suas ações, e o religioso é quando você dá o salto no escuro, que é o salto da fé, e aí mergulha no mistério e acreditando que mergulhando ou pulando nesse abismo, dando esse salto da fé, você será amparado por Deus. Então a essência aí para o Kierkegaard é o reino do necessário, de que a ciência procura as leis. Então, enquanto a essência é própria do animal, a essência própria do animal, já a existência própria do ser humano. A ciência como forma de vida, ela é existência inautêntica. Depois que vai trabalhar essa questão da autenticidade, também é o Martin Heidegger, a questão da autenticidade e a inautenticidade. A autenticidade é você viver conforme os seus próprios projetos. Ser inautêntico é viver conforme os projetos dos outros, as projeções dos outros para a sua vida, Então a ciência como forma de vida é a existência inautêntica e não compreende a si própria. É uma forma de existência inautêntica, é viver conforme os padrões alheios. Então a existência é o reino da liberdade de que se ocupa ou que se deve ocupar, segundo o Kierkegaard, a filosofia. A filosofia sistemática que ele está criticando, Hegel, se interessa pelos conceitos, pelas abstrações e não pela existência, pela individualidade, pelo indivíduo. A verdadeira filosofia, segundo o Kierkegaard, a filosofia cristã, eis a verdadeira filosofia. E depois da escolha, a angústia precede a escolha, a liberdade, e depois da escolha vem o desespero. O desespero é uma doença mortal, é um eterno morrer sem porém morrer, que consiste no não querer aceitar-se ou jogar-se, lançar-se nas mãos de Deus. A vida da fé é a forma autêntica da existência finita, da nossa existência enquanto seres finitos, viver conforme a fé, e ter fé é dar um salto no escuro, um salto no abismo, acreditando que será amparado por Deus. É o encontro do indivíduo com a individualidade de Deus, porque Deus também é um indivíduo. Cristo é a irrupção do eterno no tempo, foi o eterno se concretizando no tempo, se fazendo gente como a gente para viver com a gente. É um fato absoluto que não deve ser demonstrado, não precisa ser demonstrado, ele deve ser testemunhado. Nós devemos ser testemunhos e não comprovar a existência de Deus ou de Jesus Cristo, reduplicando a revelação aí na fé. Então é a questão da testemunha e testemunho de fé, não uma demonstração científica ou racional ou filosófica. Então o princípio do cristianismo é a graça, e a graça, como o próprio nome diz, é gratuita, O homem não pode absolutamente nada, e é Deus quem dá tudo, Inclusive a fé. A fé é graça divina, não é esforço humano, e não há esforço humano que o salvará, a não ser o esforço de lançar-se, de entregar-se à fé, mas a fé é um dom de Deus, é graça para o Kierkegaard. Então essa é a filosofia existencial do Soren Kierkegaard. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.